gente, olha nós aqui mais uma vez no nosso programa Vem Comigo Podcast com Audrey Andrade. E como vocês já sabem, eu sempre trago aqui entrevistadas de peso, pessoas que realmente dominam o seu nicho, sabem do que estão falando, e hoje vocês nem imaginam o que eu vou trazer para vocês. Eu sei que muita mulher vai pirar com o que eu vou trazer aqui, eu já conhecia, mas eu quero que muitas pessoas conheçam. Confesso para vocês que eu não conhecia esse método há tanto tempo, tem mais ou menos um ano, e eu sei que muita gente vai ficar ligadinha aqui e a partir de hoje vai mudar a forma de se relacionar com o seu corpo. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que para quem está assistindo o nosso programa pela TV, eu peço para que vocês estejam no celular para curtir, comentar, compartilhar. Só assim você consegue comentar o programa ou até mesmo se inscrever no canal. Então, se você estiver na TV, vai para o celular para poder fazer a sua inscrição no canal, curtir, comentar, compartilhar. E vocês já sabem, o nosso programa, quanto mais você compartilhar, quanto mais você curtir, se inscrever no canal, mais pessoas terão visibilidade do nosso programa e assim eu vou continuar trazendo muito conteúdo de qualidade para vocês. Antes de começar, quero dizer para vocês também que eu estou usando aqui as peças da Divane Joias. A Divane Joias, ela é um acessório incrível com peças maravilhosas feitas à mão, semi-joias. Então vocês sabem que todo programa eu venho aqui vestida de acessórios Divane Joias. Se você ainda não conhece, tem o QR Code na tela. Acesse o QR Code, vai lá na página da Divane Joias, comenta, escolha a sua peça, porque uma mulher com um bom acessório, gente, ela tá muito bem vestida. Bom, eu, Audrey, como host desse programa, quero trazer para vocês agora, sem mais delongas, uma incrível entrevistada. O nome dela é Juliana Falkenberg. Ela trabalha com todos os níveis de idade, com mulheres pós-parto. Ela fala sobre diástase, é criadora do método Barriga Blindada, que é chamado método BB, o único método pensado para mulheres reais, com resultados reais, em apenas 10 minutos por dia. Gente, 10 minutos por dia para que você possa ter uma melhor relação com o teu corpo e transformar a forma de se relacionar e também transformar a tua postura, o teu corpo. Então, sem mais nem menos, eu trago aqui com vocês Juliana Falkenberg. Muito obrigada, Juliana, pela sua participação no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Audrey. É uma grande satisfação, né, estar aqui com você e compartilhar, trazer um pouquinho da minha experiência, do meu conhecimento e dos estudos para tantas pessoas, né, que a gente sabe a importância do autocuidado feminino e nada melhor que nós mulheres para nos apoiarmos, né, e Com nos certeza. ajudarmos a buscarmos cada vez sermos melhores. Exato, eu acho que quando a gente compartilha, a mulher de uma maneira geral, ela tem uma vida muito solitária quando se fala de mãe, né? Então, a mulher, quando ela se torna mãe, ela fala por onde eu começo. A mulher, quando se torna empreendedora, muitas vezes, porque até então o empreendedorismo ele é coisa para homem na nossa sociedade, né? Eu já vejo muitas mulheres falando, olha, eu faço, mas meu marido que cuida do dinheiro, as finanças é com ele. Então, nós mulheres, muitas vezes, nos sentimos muito solitárias em muitas áreas da nossa vida, né? Então, acho que esse apoio feminino, criar essa comunidade de mulheres que se fortalecem é imprescindível. E eu quero dizer para vocês que a Juliana, ela, além de professora, ela é referência quando o assunto é prática de LPF. Você já ouviu falar? Eu não tinha escutado falar sobre LPF. LPF é Low Pressure Fitness. O que é isso, gente? É uma prática que vai muito além da atividade física e ela tem transformado a forma como muitas mulheres se reconectam com o próprio corpo. Porque se tem uma coisa no dia a dia que a gente tem dificuldade, é de olhar para si. Nós mulheres temos uma facilidade de olhar para o próximo, né? Olhar para o filho, olhar para o marido, olhar para o trabalho, olhar para os pais, para casa, mas quando a gente fala de olhar para si, parece que a gente trava, porque a gente vai se colocando em outros planos, né? Então, hoje, além de a gente falar do físico, a gente também vai falar da relação da gente de olhar para dentro, de olhar para o próprio corpo. E a Juliana, ela vem hoje trazer histórias assim e conteúdos que eu tenho certeza que, assim como eu não conhecia, muitas de vocês que estão nos assistindo, com certeza vão se admirar e vão falar, meu Deus, onde eu estava até agora que eu não conhecia isso. Juliana, conta um pouquinho pra gente qual é a tua formação, como você conheceu o método LFPF e o que fez você se especializar nesse método. Então, eu sou professora de educação física, me formei lá no Rio Grande do Sul, trabalho com mulheres, com envelhecimento, com pilates, com questões posturais,
com reabilitação. E eu fiquei no meio do esporte durante muitos anos. Eu fui atleta de voleibol, treinadora, árbitra da Federação Gaúcha de Futsal. Então a minha vida sempre foi o esporte. E neste mundo de estar sempre buscando, estudando, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, eu falo que o LPF transformou a minha vida de uma forma que, assim, eu mudei completamente. Eu era uma Juliana antes do LPF, há cerca de 6 anos atrás, e hoje eu sou outra Juliana, né? Numa aula, quando começou a pandemia, na casa de uma aluna minha cunhada, ela comentou comigo: Ju, por que que você não faz esse curso? As mulheres vão pirar, as minhas amigas, barriga negativa, né, esse vácuo e tal. E eu entrei no Instagram da Carol Lemes, que é a embaixadora do método e trouxe o método para o Brasil. E eu falei, nossa, que legal. E já me inscrevi. Eu acho que dali uns 2 finais de semana eu fiz a primeira formação. Eu falei, gente, eu não vou dar conta de fazer isso. É muito difícil, né? Porque realmente o método não é fácil. Não, É não é. desafiador. Olha, eu já testei, viu? Não é fácil. E eu falei, gente, eu não vou dar conta. E eu falei, eu nunca vou conseguir. Porque é muito diferente de uma musculação, onde você contrai um bíceps e relaxa, onde você vê com posturas, com nomes, né? Eu falei, não vou dar conta. E eu fui me apaixonando, porque é uma imersão, né? São 15 horas o nível 1. E eu saí do nível 1, eu já me matriculei no nível 2, nível 3. Então eu comecei a viver nesse universo do LPF e entrei de cabeça. Então a partir daí eu comecei a estudar muito sobre o Isso a LPF. partir da pandemia. A partir Então, da pandemia. praticamente é meio recente até, né? Vai fazer 6 anos agora em janeiro, fevereiro. É, E tem apenas 10 anos que ele veio para o Brasil. olha Ela é uma só, é uma técnica técnica. europeia, espanhola, doutora Tamara Rial, Pete Pinsati, né? Colocaram o LPF para funcionar. Doutora Tamara Rial, educadora física, grande estudiosa, então estuda nessa parte respiratória, postural, hipopressivo. E aí a Carol foi até a Espanha, porque ela duvidava muito, e trouxe o método pra gente. Então tem muitas pessoas ainda que não conhecem, né? Conhece como vácuo abdominal, hipopressivo, mas não como o método realmente, como ele é. A minha curiosidade, porque a gente ouve falar muito do vácuo, né? Assim, hoje muitas pessoas falam, eu faço vácuo para ter a barriga negativa, fortalecida, enfim. O vácuo, ele é uma parte, um fragmento do LPF? É isso? 20% somente. Nossa! 20%. Você sabe que eu fico muito brava quando as pessoas falam, nossa, é professora de vácuo? Não, eu não sou professora de vácuo. O vácuo, para ele funcionar realmente, ele tem que estar inserido nas pautas posturais. Então, não funciona o vácuo fazer simplesmente por fazer, né? Ele tem que estar com a pelve neutra, com as intenções que a gente aprende, e por isso que ele é um método postural também, porque ele está inserido dentro de pautas posturais. Olha só que interessante. Então, o LPF somente não é indicado somente para você trabalhar o fortalecimento de abdômen, mas é uma cadeia postural completa. Exatamente. Então ele trabalha essa parte respiratória, postural, trabalha a face, o sistema facial fortemente. Uhum. Então a gente tem muita conexão com a osteopatia, né? Trabalha mobilidade articular, trabalha flexibilidade. Ele já foi vários artigos falando sobre o fortalecimento do core, uma das técnicas mais usadas para fortalecimento de core training, assoalho pélvico, períneo. Então, ele é bom para tônus muscular, ele não trabalha força muscular, mas trabalha tônus muscular. Então, ele é excelente para uma série de coisas. E o vácuo, então, ele é, como você falou, um braço do LPF, ou seja, 20% daquilo que o LPF trabalha. E o LPF em si, ele é um método para todo mundo? Todo mundo pode se beneficiar desse método ou Todo tem mundo. alguma restrição? Todo mundo, inclusive crianças, idosos, qualquer pessoa, gestante, né? Uma pergunta que eu sempre tenho, Juliana, tô gestante, eu posso praticar? Deve. Inclusive, eu sou um grande exemplo, né, da prática do LPF gestante, pratiquei minha gestação toda, e eu tive menos de 2 horas de trabalho de parto, sem laceração, sem epísio, sem precisar passar aquele sprayzinho depois que dá a luz, e já na maternidade, eu fui fazendo LPF no caminho da minha casa até a maternidade, e no outro dia eu já estava praticando LPF. Então, ele é sim para todo mundo. O que a gente recomenda, Audrey, é assim, hipertensos,
asmáticos, pessoas com alguns problemas de saúde, tomar cuidado com o especialista que vai atendê-lo. Por quê? Porque a gente trabalha com apneia expiratória. Uhum. E se a pessoa, para diminuir pressão interna, diminuir pressão, regular, né, essa pressão interna. Se a pessoa é, por exemplo, hipertensa ou asmática e ela faz uma apneia inspiratória, ela aumenta a pressão interna. Então tem que cuidar, tem alguns cuidados na escolha, por isso que a gente fala, o LPF, ele não pode ter aulas gravadas. Eu não posso ir no YouTube e criar um canal de LPF para as pessoas comprarem e assistirem, ou gratuitamente. Olha só É que uma responsabilidade muito interessante. grande, é. Então, teoricamente, as pessoas que praticam LPF são pessoas que estão presencialmente com você para que elas possam, de fato, praticar efetivamente a técnica. Exatamente. Olha, que coisa boa. Isso é muito bom porque a gente sabe que todo o processo de um aprendizado que ele é monitorado presencialmente, a eficácia dele sempre é muito É maior. diferente. É diferente. E é por isso, eu estava falando para a Juliana, inclusive, que eu conheci o método há mais ou menos um ano, e até hoje eu imaginava que ele era o vácuo, tá? Achava que o LPF e o vácuo eram a mesma coisa. E aí eu comecei a fazer e eu falava, gente, mas eu acho que não tá certo, né? Porque eu acho que não é só isso. E não via tantos resultados, é óbvio, porque é como você falou, ele é uma técnica que você tem que de fato aprender para exercitar. E não Exato. algo que alguém te fala, ó, prende a respiração, conta até E 20 suga. e suga e solta. Não é isso, né? Eu entendi que é muito mais do que isso. E é muito individualidade também, Audrey, porque o que que acontece? As pessoas costumam dizer, o LPF não funciona. Eu já fiz aulas e não funcionou, mas não funcionou por quê? Você fez da forma certa, da forma adequada? Eu sou muito sistemática e categórica com as minhas alunas em relação a isso. Por quê? Tem a questão postural, tem a questão respiratória, tem uma coisa que é fundamental, principalmente dentro do treinamento desportivo que você treina, você sabe o que eu tô falando, que é a individualidade biológica. Então eu não posso ir lá e falar para uma pessoa qualquer, segura 20 segundos em apneia no vácuo. Eu não sei se aquela pessoa tem condição para fazer isso. Então, tem várias coisas que estão envolvendo para você ter um resultado. Eu tenho resultados incríveis. Eu vinha agora conversando, né, no caminho até aqui, de alunas, de fechar realmente diástase abdominal. O que é a diástase? A diástase, nós temos o reto abdominal, certo? Os reto abdominais, aquela musculatura que você olha os quadradinhos. Uhum. O famoso gominho. Os gominhos, exatamente. Nós temos uma linha alba que conectam esses reto abdominais e eles são conectados também por feixes de fáscia, né? Linhas faciais. Em 3 situações, a gente pode desenvolver a diástase. Num caso de obesidade, então a pessoa ganha muito peso e não tem esse controle do abdômen, do centro, acaba afastando, né, esses reto abdominais com muita força. Então, halterofilistas, fisiculturistas ou pessoas que não sabem ter o controle do abdômen para treinar e acabam fazendo uma carga, uma pressão interna muito grande, podem desenvolver uma diástase. Eu tenho homens, alunos, que têm diástase abdominal. Olha, que novidade para mim. Falta de controle do core, né, em resumo. E na gestação, é fisiológico. Quando uma gestante me procura assim, Juliana, eu acho que eu estou com diástase e agora na gestação, eu falei, graças a Deus que você tem uma diástase, né? Porque é fisiológico, para o bebê crescer, para o útero crescer, espaço, né? tem que ter espaço. E o que vai fazer esta mulher voltar e não ter a diástase é a competência abdominal. Então, se é uma pessoa que treina, uma pessoa que não fez impacto na gestação, que teve um bom controle deste core, deste tônus, deste abdômen, vai voltar, que é o meu caso. Eu fiz ultrassom, fiz tomografia, eu tenho 0 diástase. Depois das minhas 2 gestações, partos lindos, rápidos, mas foi muita prática, muita consciência, né? Ai, Juliana, eu corro na gestação, posso correr gestante? Pode, mas eu devo correr na gestação? Será que é necessário? Ah, eu faço crossfit na gestação, posso? Pode, mas é necessário? E eu não falo questão de fisiologia, questão de biomecânica. Eu falo em questão do nosso assoalho pélvico. Nós temos um assoalho pélvico. Você imagina segurar este copo por 30 segundos. Super tranquilo. O meu bíceps aguenta tranquilamente a minha musculatura.
Agora, você ficar por 1 hora com esse copo vai ficar um pouquinho pesado. Sim. Agora, imagina você segurando 9 meses esse copo. A tua musculatura pélvica, como que ela vai estar? Ela vai estar mais fragilizada, até porque nós temos hormônios como Sim. relaxina, enfim. E aí o que que acontece? A pessoa que ela não tem, que ela fica sobrecarregando muito esse assoalho pélvico, o que que ela vai desenvolver? Que acontece muito com as minhas alunas que me procuram. Uma incontinência urinária grau altíssimo. Muitas mulheres pós-parto têm uma incontinência Eu urinária. te falo que quase cerca de 90%. Olha, é um dado muito alto. Muito alto. Muito E alto. aí Que o me procuram. LPF entra também como um complemento nesse tratamento. Exato. Exato. E eficaz. Muito. Eu tenho um depoimento que é muito importante, muito legal, assim, né? Que eu me emocionava muito com os resultados das minhas alunas, de uma aluna que ela usava absorvente para correr, absorvente tipo noturno para correr. E depois do LPF, ela parou de usar, parou de ter incontinência urinária. Então, porque foi trabalhando esse assoalho pélvico, né? Só que ele não resolve sozinho. Às vezes, essa sim, graças a Deus resolveu, mas a gente tem que ter a consciência, nós, especialistas, que às vezes a gente precisa de um fisioterapeuta pélvico, né? De uma fisioterapia pélvica, para avaliar o que está acontecendo. Se é um prolapso, se é falta de força, se na hora do parto teve alguma no ponto, levou um pontinho, pegou nervo. Então, é importante um trabalho integrativo, né? Eu falo muito nessa questão de integração de áreas para a gente resolver o problema do nosso E isso é aluno, né? muito nobre, né? Porque entender que não caminhamos sozinhos, né? Que muitas Jamais. vezes a saúde, né, a medicina integrativa, ela tem vindo com força. Então, entender que muitas vezes associar a outros profissionais podem acelerar o processo de cura é muito importante. E isso é muito nobre dos profissionais, que muitas vezes as pessoas querem absorver aquele paciente, aquele aluno, e assim, olha, dizer eu resolvo tudo, quando na verdade você tem que saber o momento quando você tem que compartilhar com outras especificidades para que você traga a cura, a melhora para aquele aluno, para aquele paciente, né? Exato. Falando de respiração, é uma coisa que é uma dúvida para mim, assim, eu vejo, né, pelas tuas redes sociais, gente, quem não segue a Juliana, já entra na rede social que eu vou deixar aqui embaixo, segue essa mulher, porque assim, ela é minha televisão diária, tá? Meu programa diário, porque eu vejo todos os dias. Já vasculhei ali, já andei em vários reels que ela faz, então assim, é uma aula, e é muito interessante porque é aplicável no nosso cotidiano. Mas eu vejo que trabalha-se demais a respiração, que é algo que é muito difícil para muitas pessoas, né? A respiração. O ato de respirar é algo inerente, óbvio, né? Até outro dia um médico me falou isso. Você fica sem dormir, você fica algumas horas sem comer, mas sem respirar você não fica, né? Jamais. É a única coisa que você não consegue ficar mais que 2 minutos sem respirar. Então a respiração é algo vital mesmo. Mas eu vejo que o método ele trabalha muito a questão da respiração. E outras práticas também trabalham a respiração. Então, o que o LPF tem que diferencia ele de outras práticas respiratórias? Então, por exemplo, temos a yoga, né? A Sim. yoga trabalha muito a respiração. Até as meditações trabalham muito a questão de respiração. O LPF ele vai trabalhar com respirações ritmadas, respirações pausadas, né? Sempre almejando trabalhar com exalações mais longas que as inspirações. E eu te falo, Audrey, que uma das maiores dificuldades para mim é passar a respiração para minha aluna. As pessoas não sabem respirar. Eu tenho certeza, porque é a minha maior dificuldade. E é uma coisa assim que é tão vital, não só vital, mas é imprescindível para várias coisas que as pessoas não sabem. Por exemplo, nós temos o sistema autônomo simpático e parasimpático, tá? Para você entender, o sistema simpático é aquele sistema de luta ou fuga, aquela respiração ofegante, né? Aquela correria, atenção em tudo, geralmente que a mãe tem, né? E a respiração, o sistema autônomo parasimpático, é o sistema de paz, relaxamento, tranquilidade, serenidade. E ele vem, o LPF, ele ensina a regular esse sistema. Porque você não pode estar sempre acelerada, mas também você não pode estar sempre relaxada. Você tem que equilibrar.
Então, com as respirações direcionadas, você aprende a regular. É o que eu falo, onde entra essa mudança drástica na minha vida. Eu aprendi a respirar. Então, ele vai trabalhar fortemente nisso, regulando o teu sistema, fazendo você liberar hormônios bons, regular aquele cortisol, né? Porque esse sistema simpático, esse estresse, essa correria, essa ansiedade, ela Eleva o nível de eleva muito. cortisol. E a nossa respiração, desta forma, né, orientada, ela vai melhorar muito e trazer hormônios bons para o nosso organismo. Olha que coisa interessante. Gente, é isso, né? Respirar é vital e a gente precisa aprender a respirar mesmo, né? Eu vejo isso, há pouco tempo eu comecei a praticar meditação e foi uma mudança também na minha forma de começar o meu dia, né? Tendo aquele momento, aquela pausa para eu voltar para mim. A meditação é isso, né? É o momento que você pausa para voltar para si. E eu comecei a praticar um pouquinho da respiração. E aí foi quando eu descobri, gente, eu não sei respirar. Assim, eu tinha que prestar atenção mesmo, respira profundamente, inspira, mas como que é isso, né? Então, acho que é a dúvida e a dificuldade de muitas pessoas, né? Com certeza. Então, por isso que você fala que é o começo mais difícil aí da aluna, é ela entender A como ela deve respiração. respirar, né? Juliana, eu acho que todo método que é inovador, porque ainda é um método novo no Brasil, né? A gente tem pouca caminhada e eu acho que ele tende a ganhar aí um mercado, enfim, tende a ser ainda muito grande, porque tem benefícios reais comprovados, então acho que ele tem muito a ganhar ainda. Mas dentro de todos os métodos, ainda mais quando ele é um método novo, sempre existem os mitos, né? Qual é o maior mito dentro do LPF? Um é que as pessoas acham que o LPF é só vácuo abdominal. Outra coisa, que o LPF fecha diástase, né? O LPF é o método que fecha diástase. A única técnica que fecha diástase é cirurgia plástica, né? A gente não pode prometer uma coisa que não é verdade. Então tem muito mito em relação a isso. A gente fala assim que o LPF ele reabilita diástase, ele reabilita a parede abdominal, ele dá função para o seu abdômen. Então são coisas assim que eu escuto muito, né? Essas duas coisas, que ele é vácuo abdominal e que ele fecha a diástase. Então não é verdade. O LPF é uma técnica neuromiofacial. Vai trabalhar respiração, postura, assoalho pélvico, fáscia, mobilidade, flexibilidade, core, mas ele não é só vácuo abdominal e ele não fecha a diástase. Quais são os benefícios que as mulheres podem sentir? Por exemplo, eu comecei a ser sua aluna hoje. Então, daqui a algum tempo, um prazo pequeno, eu diria 2 meses, 3 meses. Quais são os primeiros benefícios que eu começo a sentir no começo da prática do LPF? Sono é uma das primeiras coisas que as minhas alunas Já preciso ser aluna. relatam. Ele ajuda muito. E eu falo assim, Audrey, sou prova viva de todos os benefícios que o método traz. Eu sempre tive muita insônia e tomava remédio para dormir. E hoje eu me vejo assim com insônia, ou eu acordo, e a gente desregula um pouquinho, né, com o filho. Meu bebê tem 2 anos e 2 meses, e 10 meses, tem pouco tempo que ele dorme melhor. Então, eu perco meu sono, eu já começo a inserir as pautas respiratórias, e logo eu adormeço. Então, isso é a primeira coisa, melhora o sono, melhoram os exames, porque você vai regulando o teu sistema hormonal. Pelo fato que eu expliquei agora há pouco, né? Sistema autônomo simpático parasimpático, você diminui cortisol, enfim. Então ele regula isso. As pessoas relatam menos ansiedade. No mundo de tanta ansiedade, né? Exatamente, correria e tudo mais tranquilidade, então elas relatam muito. Melhora da força abdominal, melhora deste core. E tem duas coisas que, assim, eu falo que na minha segunda formação foi incrível, eu não conseguia entender. Mas eu fiz 13 xixis. 13 xixis. Por quê? Quando você está liberando o diafragma, trabalhando fortemente as pautas respiratórias, você atinge a sua linfa. Então você elimina os líquidos e excesso. Tanto que muitas pessoas acham que o LPF emagrece.
né? Ele não emagrece, mas você elimina esses líquidos em excesso, essa retenção. Então foi uma coisa que eu senti muito. O meu intestino melhorou absurdamente. Eu ia no banheiro uma vez por dia, tomava remédio, eu passei a ir no banheiro 2, 3 vezes por dia. Então, com essa manipulação, né? Você trabalha muito a mobilidade de E órgãos e automaticamente, vísceras. com tudo isso, você vai desinchando, né? Porque você Exatamente. fazer pouco xixi, ir poucas vezes ao banheiro, você retém líquido e aí você se sente mais inchada. Aliás, você fica mais inchada, Com né? A certeza. frequência de ir ao banheiro fazer mais xixi, de ir mais vezes ao banheiro, isso vai te dando a sensação de estar até mais magra, porque vai te desinchando, Mais né? leve, né? Mais Você se sente leve, mais leve. porque a mulher, normalmente, nos períodos pré-menstruais, inclusive, ela incha muito, né? Incha, Ela retém exato. líquido, então ela incha demais. E a gente acaba achando que tá até mais gorda, né? Engordei, a calça não fecha, mas na verdade é uma retenção Uma de líquido. retenção. E quando você fala que melhora tudo isso, automaticamente a sensação que a mulher tem é de bem-estar, né? Porque quando você tá desinchada, você se sente mais leve, então a sensação de bem-estar, ela é maior, né? Exato. Agora, quanto tempo em média? Porque agora vem a pergunta crítica, porque nós sabemos que nós mulheres, você que tem um bebezinho aí de 2 aninhos, sabe que a nossa vida é uma loucura, né? Eu já falei aqui no começo, é mãe, é empreendedora, é filha, é esposa, enfim, a mulher ela tem uma dinâmica de uma gigante, né, ao longo de 24 horas por dia. Então quando a gente pensa em inserir alguma coisa na nossa rotina, a gente pensa logo assim, não tenho tempo. Né? Porque o tempo hoje ele é muito escasso, porque até falei isso numa outra entrevista já, que as redes sociais elas trazem essa sensação de que a gente está sempre atrasada, né? Você acorda às 6 horas da manhã, você abre lá o Instagram, a pessoa já correu, ela já tomou meio litro de água, ela já fez o skincare, ela já fez tanta coisa, e é só 6 horas da manhã, você fala, gente, estou atrasada. Então você está sempre correndo atrás do prejuízo, você está se sentindo nesse looping do atraso. Então hoje o tempo para a gente ele é muito dinâmico e muito avassalador. Quando a gente fala de inserir uma técnica, qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Quando eu falei que eu estava começando a meditação, uma amiga falou, mas que horas? Eu falei, eu estou acordando 15 minutos mais cedo, né? Então, as pessoas pensam nisso. O LPF, quanto tempo, em média, por dia eu vou ter que despender da minha rotina para praticar? 5 a 10 minutos. Ah, brincadeira. Verdade. E não precisa de nada. E olha que incrível. Você pode fazer no banheiro, você pode fazer na cama, você pode fazer no trânsito, você pode fazer em pé, você pode fazer na fila da escola, do Gente, que filho. Você demais! pode fazer no seu trabalho, entre um podcast e outra, sentadinha aqui na sua mesa, na sua cadeira. Você pode fazer. Então, o legal do LPF é isso. Você pode fazer sempre. Respirar é vital. A Sim. gente respira sempre. Agora, respiração consciente, você pode fazer o tempo inteiro. As posturas, com as liberações de diafragma, você pode fazer sentada na cadeira, sentada na privada, como eu posto muitas coisas lá no meu Instagram, deitada na sua cama, tá colocando o filho dormir. Quantas vezes? Filho, vamos fazer um LPF? Respira. Já coloca o filho junto para fazer. Então, eu não consigo ver, Audrey, uma pessoa que fala para mim assim, ai, não tô conseguindo. Uma semana a pessoa não conseguir fazer 5 minutos. Aquilo que a gente fala, é questão de prioridade, 5 minutos, Prioridade. né? Prioridade. Exato. A autorresponsabilidade do autocuidado, É. né? Então a gente precisa entender que nós temos. Primeiro é aquela coisa do avião, né? Quando você entra no avião, a primeira coisa que a aeromoça fala, primeiro, em caso de emergência, A coloque a máscara sua em você. máscara, a E depois no sua. coleguinha do lado. Então, a gente quer. A mulher tem essa necessidade de estar se doando para as pessoas das quais ela ama, filhos, marido, os pais, para o trabalho, muitas vezes, né, que é aquela fonte, a tua fonte de sustento, mas a gente precisa primeiro olhar para si, né, para que a gente possa estar bem para o outro, a gente precisa estar bem com a gente mesmo. Então, muitas vezes, essa ausência de não tenho tempo é a questão da prioridade, né? Exato. Do autocuidado, da autorresponsabilidade que você deve ter com você mesma. Muito legal, gente, 5 minutos. Olha, cada vez mais eu tô mais convencida que eu preciso fazer essas aulas reais com você. Falando sobre a importância da respiração, né, da consciência, do respirar, como é que o LPF ele pode me ajudar a fazer uma reconexão com o meu corpo?
Eu falo que isso foi a virada de chave na minha vida, sabe, Audrey? Porque eu vivia muito no automático, como você falou. Até pouco tempo atrás, eu estava dando 10 aulas por dia. Porque eu tenho a minha empresa, né? Eu tenho um estúdio de treino personalizado, onde eu tenho pilates, fisioterapia, enfim, várias modalidades lá. E filho pequeno, tenho outro filho de 7 anos, o de 2, casa, funcionário, trânsito, essas coisas. E sempre naquela, né, correria. Então, no momento que eu consegui me conectar e entender o respirar, calma. Porque quando você vai falar para alguém que está muito nervoso, muito ansioso, o que que você fala para a Respira. pessoa? Calma, Calma, respira. respira. Exato. E esse respira, ele é muito real. Então faz com que você pare, respire e pensa. E pense, reflita. O que que você está fazendo? Realmente, eu não vou ficar nervosa, eu não vou conseguir resolver isso agora, não é na hora do meu sono que eu vou resolver, ou não é desta forma que eu. Então você vai se autoconhecendo. Peraí, eu sei que eu tenho um problema, eu sei que eu vou gravar com a Audrey um podcast. Eu vou falar sobre o quê? Eu conheço, eu tenho propriedade, eu estudo para isso, eu poderia ficar ansiosa, né? Não, eu vou respirar e eu vou pensar assim. Eu vou fazer o que eu sei, o que eu estudo, o que eu me dedico para entregar o meu melhor. Então, tem coisas que são inerentes à nossa vontade, Sim. né? E essa questão do respirar, ela vai fazendo com que a gente se conecte cada vez mais com a gente mesmo. E se valorize, se ame, se cuide. Isso é importante, porque é o que muitas mulheres deixam a desejar ao longo do dia, né? Ela começa nesse looping dinâmico, como você falou, casa, filhos, trabalho, trânsito. A gente vive numa cidade de São Paulo, onde você, para se deslocar, é um caos, né? Então, a gente sabe que tudo isso demanda muito estresse, demanda muito tempo, e é aquela velha história, você está sempre com a sensação de estar atrasada. E essa questão de para, calma, respira 3 vezes profundamente, respira e, né, se acalma. Eu acho que é uma prática tão gratuita e ao mesmo tempo tão benéfica, né? E é importante quando a gente traz entrevistadas que retomam que muitas coisas estão sobre o nosso comando, sobre o nosso poder, né? E a gente está sempre buscando no externo, buscando lá fora, quando muitas respostas para o nosso bem-estar está com a gente mesmo, né? Exato. Está no nosso interno, né? A gente não consegue, às vezes, fazer essa pausa para entender que o bem-estar ele está aqui, né? Caminhando lado a Exato. lado, e é uma questão de escolha, muitas vezes, né? E eu falo muito para as minhas alunas, Audrey, a gente tem o poder da autocura. A gente tem o poder, nós mulheres, nós seres humanos, Deus nos deu essa graça. Então, de você se curar, de você se conectar, de pensar positivo, de pensar que aquilo ali vai passar, que você vai resolver da melhor forma possível. Então, você tem a escolha, é o livre-arbítrio de, Sim. de seguir o caminho que você quer. Qual caminho você quer seguir? Você quer se cuidar? Você quer pensar que esse problema, que a escoliose é um problema, que ela te limita, que ela te dá dor, que ela te deixa, né, impossibilitada, incapaz, e você vai alimentando, é o tal do alimentar o anjinho ruim e o diabinho, Cabalístico isso. né? Então, assim, o que que você quer alimentar? Você quer alimentar, eu tô num trânsito, eu tô num caos, eu tô na correria, eu tô correndo. Se você ficar falando pra Sim, si que você tá correndo, você vive correndo, exato. Se né? você falar que tá atrasada, você vive Você vive atrasada. atrasado. Você falou de escoliose, né? E a gente estava falando aqui até pouco tempo, né? A gente está com uma fisioterapeuta aqui nos bastidores. E a gente estava comentando aqui antes de entrar no ar que as dores nas costas, né? Escoliose, enfim, que às vezes são até incapacitantes, né? A gente sabe que muitos graus de escoliose, enfim, de dores, de hérnias de disco, né? Hoje a gente sabe que existe um número muito grande de pessoas incapacitadas para o trabalho por conta dessas dores, por conta desses diagnósticos de coluna, né? O LPF, ele entra também como um agente beneficiador na dor das costas, na postura, no alívio mesmo de tensões. Conta um pouquinho para mim. 100%. E eu vou te falar, é um caso meu. Como eu vim de eu comecei a jogar vôlei tem 30 anos. Eu estou com 42, com 12 anos eu entrei na musculação, né? Já comecei a treinar a força. Antigamente, no interior do Rio Grande do Sul, quem me dava aula era um professor de kickboxer. Eu era grande, forte,
pau e Ela pau. é alta, viu, gente? 1,74 m. Alta. Carga, carga, carga. Eu me lesionei muito pela carga de treino, pela carga de musculação e pelo despreparo dos profissionais que me assistiram naquela época que não tinham pessoas, né, artigos, estudos como hoje em dia. E eu tenho 2 hérnias de disco, que eu sei, porque eu tenho hérnia de disco desde os 22 anos. E então tem 20 anos, né, que eu descobri. Bursite, tendinite, epicondilite, quadris, joelho. Então eu sou Ou seja, o atleta ele toda. vai se deteriorando, né, com o E tempo você sabe que eu pelo esforço. discordo muito disso, Audrey, porque na verdade eu não acredito que seja o atleta, o Uhum. esporte que machuca. São as cargas mal manipuladas. Olha isso. Descanso e recuperação. O teu corpo, por que que o jogador de futebol tá toda hora machucando? Não dá o tempo, às vezes, de ele recuperar um tendão, um ligamento, né? Você precisa fazer a fisioterapia, você precisa fazer o fortalecimento, você precisa fazer uma cirurgia. O teu corpo leva um tempo. Quantos meses você levou, né, para você nascer? 9 meses. Então, tudo tem um amadurecer e às vezes não dá tempo e a pessoa acaba ficando machucada, que nem aconteceu comigo. E o LPF, por ser um sistema facial, um sistema postural e que fortalece o core training, eu falo que ele me curou. Hoje eu tenho dor, eu não preciso mais de fisioterapia, graças a Deus, né? E eu aprendi, a gente teve uma formação dentro do LPF de fáscia com um osteopata, então foi sexta, sábado, domingo, uma imersão, fui cobaia, né, um grande privilégio, assim como no LPF eu fui cobaia da Carol, e parece que quando eu tô transmitindo, toda vez que eu transmito, que eu toco na minha aluna, parece que a Carol está me tocando, me passando a informação, e tá muito guardado. E aí o que que acontece? Como o LPF ele é um sistema neuromiofacial, ele trabalha essa fáscia. O que que é? A fáscia fica muito claro, Audrey, que é aquela Sim. peliculazinha. Ela, Talvez é até bom você falar, porque eu conheço um pouco, mas talvez quem esteja nos assistindo não saiba o que é a fáscia. a fáscia é aquela peliculazinha transparente que ela não está somente ao redor dos músculos. Quando a gente corta um bife, aquela peliculazinha transparente, ela é um tecido conjuntivo, composta quase 100% de água e colágeno. Ela tá lá inserida no dedão do pé, vai até o topo da cabeça, e ela é como se fosse uma teia de aranha que ela está no corpo todo. Mas ela está ao redor de órgãos, o periósteo, de músculos, derme. Então ela é muito sensitiva. Digamos que uma pessoa muito nervosa, muito brava, ou com fibromialgia, que é uma doença, né? Sente muita dor. Essa fáscia, esse tecido conjuntivo, ele é mais rígido, né? Ele contrai. Contrai, a pessoa tá ali, né? Sempre contraída. E uma pessoa mais alegre, mais, né, mais leve, essa fáscia ela é mais responsiva. E a gente libera muito essa fáscia dentro da metodologia e faz com que a pessoa passe, é como se fosse uma transmissão nervosa para todo o teu corpo de uma sensação de bem-estar, você vai ganhando mobilidade articular, você vai ganhando flexibilidade dentro mesmo de uma sessão de LPF e você vai sentindo um bem-estar muito grande. Então eu faço teste de flexibilidade e mobilidade com as minhas alunas e eu mesma, né, de estar antes do LPF e depois do LPF. Como você ganha espaço nas tuas articulações, como você ganha flexibilidade, como você fortalece o teu core e toda uma série de benefícios, as tuas dores melhoram. E principalmente com a respiração. Por que que você vai fazer um parto e a enfermeira, a obstétrica, o obstetra tá falando, respira, calma. Na hora do expulsivo, o controle. Por quê? Porque você tá respirando, você tá normalizando o teu sistema para não sentir dor. E tem várias técnicas que a gente usa para alívio de dor. Então Que ele é incrível, interessante. não tem como você não amar, Não, né? não Uma tem. coisa. Eu já era uma estudiosa, né? Uma curiosa que estava ali, ó, só stalkeando a Juliana e vendo todos os dias lá os posts que ela faz, que são maravilhosos. Mas agora, realmente, ouvindo muito mais, com mais informação, a gente começa a entender o quão beneficioso é o método LPF, o quão a gente pode melhorar, né, a nossa relação com não só esteticamente, mas principalmente de maneira dinâmica, né, de maneira holística, o corpo todo Exatamente. através do LPF. Agora, falando ainda das
mulheres, né? Que a gente tem uma questão hormonal que é crucial, inclusive quando as mulheres vão chegando mais próximo à menopausa, né? Aos 40, 50 anos, vai entrando aí no climatério e menopausa, a gente sabe que a mulher começa a ter, enfim, milhões de sinais que vão acendendo e que vão, muitas vezes, trazendo alguns prejuízos na saúde da mulher. E pensando no LPF, ele impacta nessa saúde hormonal da mulher? Muito. Você sabe que a gente tem principalmente questão mais íntima da mulher menopausada. Temos uma licenciada, que a tese de doutorado dela, numa das especializações, que a doutora Tamara Rial veio até o Brasil, ela trouxe o material, ela é fisioterapeuta pélvica, e ela trouxe o material, colocou os eletrodos, né, na região de assoalho pélvico, de uma das nossas Master Coaches, e colocou lá na telinha do computador a força, ativação de assoalho pélvico somente com as intenções e pautas respiratórias. E depois acrescentou o vácuo para potencializar. E no estudo dela, ela mostra, né, através de vários artigos e pesquisas, no ganho de lubrificação, mulheres que vão perdendo libido, questão de orgasmos, questão de melhora dos hormônios, né, de respiração, junto com toda a metodologia. Então, ele auxilia muito nessa questão hormonal e de recuperação de um todo. Até do sono, né? Porque uma das causas da menopausa é a insônia, né? E você já falou que ele ajuda muito na questão de Muito. regular o sono. Então, tem muitos benefícios aí. Agora, quando a gente fala de uma mulher empreendedora, a mulher de modo geral, mas eu gosto muito de trazer a mulher empreendedora, primeiro porque eu trabalho muito com mulheres empreendedoras e a gente às vezes vê a sobrecarga de muitas mulheres, né? Para dar conta dos seus próprios negócios, enfim, da família. Ainda assim, essa mulher ela consegue incluir nesses 5 minutos do dia a dia o LPF. Ele é algo que é para todo mundo. Então, se Pra eu todo hoje mundo. tiver 5 minutos, é o suficiente para que eu possa fazer a prática do LPF. É isso, É isso. né? Maravilha. Agora, o que mudou na sua vida pessoal e profissional depois que você adotou o LPF para a sua rotina diária? Consciência. Consciência corporal, o autoconhecimento. Eu acho que até me trouxe mais sabedoria. Porque você para e começa a se olhar de uma forma diferente, se observar de uma forma diferente. Você observa o teu treino, né? Eu procuro praticar 7 dias de musculação, de 7 dias. Nossa, Não abro mão, muito amo a bom. musculação. Então, Que ela é muito importante, né? muito Quanto mais a importante. gente vai adquirindo mais idade, a musculação vai se tornando cada Mais vez mais importante, até importante, porque né? a gente tem um fator de sarcopenia muito grande, que é uma perda significativa de massa muscular, né? Então não dá para não envelhecer pensando em não fazer, envelhecer pensando em não fazer musculação. Não dá. Osteopenia, osteoporose, que né, perda de massa Sim. óssea, que é fisiológico também, e vai ajudar demais. Então, o que mudou para mim? A minha consciência na hora de executar o meu treino, saber que uma coisa é muito importante, a técnica, ela sempre vai se sobressair em relação à carga. Então, o meu treino ficou mais eficiente, o meu dia a dia, na hora que eu vou dormir, os meus relacionamentos, o que eu vou fazer, eu vou respirar. No meu parto, que foi assim, 2 horas de trabalho de parto, Olha, nem você que isso. é gestante aí, que tá. Eu acabei de acompanhar a minha sobrinha, né? Acabou de ter bebê. E aí ela falou, gente, que experiência, porque foram muitas horas de parto, né? Foi doloroso. Então é importante saber que ele entra como um ativo benéfico Muito. para a mulher que gostaria de ter um parto normal, natural, né? Exatamente. E até quem tem a cesárea, né? Como ele fortalece muito essa questão de assoalho pélvico e Uhum. do core, trabalha essa região do assoalho pélvico pela sobrecarga, né? Do peso, para voltar depois a reabilitação da parede abdominal. Isso é muito importante. Se uma mulher hoje te dissesse que ela não tem tempo para se cuidar, o que é que você responde para ela? Ah, chega lá no seu estúdio e diga assim: olha, Juliana, adorei o LPF, adorei o teu estúdio, mas hoje eu não tenho tempo para me cuidar. Eu tenho uma frase muito dolorosa, mas eu tenho também um sincericídio muito grande, Audrey. Se você não tiver tempo, por livre e espontânea vontade para cuidar da sua saúde, sem querer, um dia você vai ter que tirar um tempo
para cuidar da doença, de alguma É forma. forte. Então, assim, é forte, né? Mas eu falo, todo cuidado que você tem hoje como prevenção, você pode estar evitando muita coisa no futuro. Porque tudo que a gente quer é poder levantar da privada sozinha, se limpar sozinha, levantar da cama sozinha, é envelhecer com independência. Exato. E eu não falo em estética em momento algum. É ótimo É nós um brinde, mulheres, né? Quando vem a estética, é exato, um é um brinde. brinde. É lindo, é maravilhoso. A É. gente quer estar bem, a gente quer estar bonita, a gente se cuida, a gente treina para isso também. Mas isso eu também acredito que é muito mais consequência do que você está plantando. E voltando um pouquinho quando você falou da academia, que a técnica ela é muito mais importante que a carga, tem mais ou menos um ano que eu comecei a tomar a musculação como uma prática diária, assim. Então, para mim, eu não penso mais assim, que horas eu vou à academia. Eu vou, assim como eu almoço, como eu janto, como eu tomo Exatamente. café da manhã. Para Exatamente. mim, a academia, Faz praticar parte do atividade dia a física dia. faz parte do meu dia. Ela é uma atividade como outra que já está lá estabelecida, como dormir, acordar, comer. Então, isso tem mais ou menos um ano, tá? Eu demorei muito para chegar nessa consciência da importância desse autocuidado com a minha saúde e minha saúde especial física. Mas eu vejo dentro das academias muitas pessoas exagerando nas cargas, né? E se machucando, né? E tendo graves problemas. Então eu fico pensando exatamente nisso, que muitas vezes você olhar muito mais para a técnica ela vai ser muito mais eficaz do que você olhar só para a carga, né? E Exato. hoje nas academias, inclusive, você às vezes encontra muitos profissionais que eles falam, você chega para cuidar do corpo, mas cuidar do corpo de maneira saudável, ficar ativa, ficar bem, ficar Ter qualidade de forte. vida, Exato. saúde, né? E as pessoas falam, você vai quer ficar bombada, né? Não, não é isso que você busca, pelo menos não é isso que eu busco, né? Quando eu vou à academia. Então as pessoas elas exageram na carga, então é muito importante a gente entender sobre isso, né? Que a Exato. técnica muitas vezes ela é muito mais importante do que a carga que você pratica dentro de uma Com atividade, certeza, com né? certeza. Isso é uma elevação de consciência, É. né? E a gente nem fala agora em periodização, que é importante, né? Mudar estímulos, tem vários métodos super, né, bacanas para fazer para a gente trazer para o nosso Uhum, aluno. Tem sim uma adaptação que a gente faz, mas isso tudo dentro de um contexto, né? De um uhum. cuidado, de uma gestão de volume e intensidade de treino, para não O machucar. quanto é importante um profissional, né? Você tá assessorada por uma pessoa que entende daquele nicho que você está praticando ali, né? Eu Exato. acho que isso é sempre muito importante. Quando a gente fala que o LPF ele ajuda na postura, na respiração, enfim, ele é um método que vai de maneira global te ajudar em várias áreas da sua vida física. Quais outros hábitos dentro de uma rotina você associaria para que a gente pudesse concorrer ali junto com o LPF, para que ele se tornasse mais eficaz? Alguns hábitos mais saudáveis que pudessem potencializar a prática do LPF. Eu sou muito do meio. É, a gente tem que ter cuidado para falar, né, Audrey, mas sabe aquela educação bem general? Sim, Eu acredito em alguns pilares: alimentação, sono, atividade física regular, né? Isso entra com LPF. E eu não falo que a pessoa, se ela não quer fazer LPF, tá tudo bem. Eu falo que o LPF, ele é sim para todo mundo, mas não é para todo mundo que é pro LPF. Tem gente que não gosta, ele é um método tranquilo, um método parado, você tem algumas posturas. Então, os cuidados, porque nada faz milagre, né? Sozinho. sim. Vou dar um exemplo. Eu explico uma aula inteira do controle do abdômen para não estufar, para a gente guardar os órgãos internos, reposicionar, postura o tempo inteiro. Se a pessoa saiu do LPF e vai para a musculação, fazer um abdominal, estufando a barriga, faz uma carga absurda, vou dar um exemplo no agachamento, estufando o abdômen, aumentando essa pia, pressão intraabdominal,
vai botar o método a perder. E A aí o gente, método não vai funcionar. a gente vê isso muito quando você faz o leg press, né? Muito. O leg press eu percebo no meu corpo, né? Eu tenho que estar sempre muito atenta ao abdômen Para não estufar. para não estufar, É, porque o leg press ele é um aparelho que automaticamente quando você faz a força você estufa o abdômen, né? Então você tem que fazer exato. a força contrária, de contrair, né? E isso deve acontecer em Muito. outros aparelhos dentro de uma academia, né? Muito, Ou muito. seja, fez errado, acabou perdendo parte do quilo que ela praticou no LPF. E é legal, porque você consegue concomitantemente ajudar também a orientar esse treino, né? Não só dentro do LPF, mas orientar de maneira dizendo, olha, Conscientizando. Eu conscientizando. sempre pergunto, Audrey, para as minhas alunas: o seu personal sabe que você vai fazer LPF? Porque às vezes eu pego uma mulher que tem uma diástase de 6 centímetros. Só que eu tenho, digamos, até 2,7, a diástase ela é fisiológica. A partir de 2,7, 3, 4, ela é patológica. Só que a gente avalia se é caso cirúrgico ou não. Às Uhum. vezes eu tenho uma pessoa que tem 3 centímetros, né, de afastamento, mas ela tem uma competência abdominal, um controle abdominal. Aí pega, ela me procura, eu vou dar a aula para ela, né, e vou falar desse controle respiratório para não estufar, né, a manipulação de pressão interna, e vai fazer a aula com o personal. O personal manda fazer um abdominal, aquele remador Sim. completo, estufa o abdômen, a cada subida de tronco, flexão de tronco, estufa o abdômen e bota a perder. Então, eu Sim. faço muita questão de sempre conscientizar e falar assim, olha, traga teu personal para uma aula, eu convido, me coloco à disposição, né, para tirar dúvida, eu não quero competir jamais com personal, porque a maioria das minhas alunas fazem personal fora e vem fazer LPF. Então, é muito legal essa troca, né, mas eu sempre estou trazendo essa consciência para as levarem para a vida. Sim, isso é importante, isso é fundamental. E nesses tantos anos já aí de prática, né? Você deve ter já vários e vários alunos, alunas. Você deve ter aí vários depoimentos marcantes que te faz assim, falar, poxa, eu tenho a certeza que meu trabalho é quase missionário, né? Assim, é um trabalho que ajuda muitas pessoas. Então, lembra de algum depoimento marcante que falou, você falou, puxa, esse aqui tocou a minha alma. Vários. Essa questão da pessoa não usar mais o absorvente foi uma questão que me marcou muito, né? De precisar correr e usar absorvente, então não precisar mais. Questão de dores, de uma aluna com fibromialgia, de um aluno, que hoje eu nem tenho trabalhado mais com homens, eu tenho focado muito em mulheres, de um homem me procurar pós-cirurgia, né, de coluna, que tinha muita dor, encurtamento, Nossa. enfim. Então, sim, são vários depoimentos que eu falo, eu trabalho com um propósito. Você fala, tô no caminho certo, É, né? é. E hoje, você deve já ter enfrentado, mas ainda enfrenta grandes desafios. Quando a gente fala de uma técnica que ela é mais recente, ela precisa de um tempo para ter o crédito, né? As comprovações científicas e reais. Então, quais foram, qual é o maior desafio da sua trajetória dentro do LPF? O tempo. Para tudo precisa de tempo. As pessoas são imediatistas. Elas querem resultado em uma semana, em 15 dias, né? E não tem milagre. Tem esforço, tem dedicação, tem foco, tem Constância, né? constância, né? Persistência e perseverança. Então eu falo que esse é o meu maior desafio. Tentar conscientizar as pessoas. E quem me busca por estética, para diminuir barriga, eu falo, ó, busca uma cirurgia plástica, um método estético, mas no LPF a estética ela vem como consequência da tua prática, do teu esforço. Eu não vou te dar uma estética, vou te dar função. Vou dar função para o teu corpo, vou dar consciência. E então esse para mim é o maior desafio. Eu acho que o mundo realmente é muito imediatista e as pessoas, você vê na academia, né, as pessoas buscando aqueles resultados imediatos, né, antes de se preocupar até com a saúde. Então, é muito importante quando você traz o LPF, não só como uma atividade que, consequentemente, ela vai trazer o benefício da estética, porque é uma consequência, mas a principal propósito dele não é esse. Então, as pessoas vão se beneficiar muito além da estética, né? Quem estiver achando que o LPF é só o vácuo, né, para fazer aquela famosa barriga negativa, né? Talvez não esteja procurando o caminho certo, né?
Comigo não, né? Tem muita gente que ainda trabalha, tem muito profissional, né? Mas eu busco mesmo saúde e qualidade de vida. Que bom. Quando eu fico muito feliz, porque eu acho que é o que as pessoas mais precisam. A gente fala que o Brasil é um país que está envelhecendo, né? As pessoas estão ficando cada vez mais com uma taxa de idade mais longínqua, né? Estão vivendo por mais tempo, mas com qual qualidade de vida, né? É o que você Exatamente. falou, a gente precisa chegar aos 70, 80 anos conseguindo ter autonomia e qualidade de vida para ter prazer em viver, né? Não estando nem sobre uma cama ou até mesmo numa cadeira de rodas, né? Eu acho que isso é muito importante, conscientizar as pessoas hoje dessa reserva de saúde, né? Que nós vamos Que chegar, nós mas vamos, como nós vamos Exato, chegar, né? exatamente. E a gente tem que chegar bem. Hoje a gente tem muitas ferramentas que nos ajudam a chegar melhor, né? Desde que você tenha autorresponsabilidade Exato. de fazer esse autocuidado, né? É. E a gente está quase chegando no final da nossa entrevista aqui, o que é uma pena, porque é um assunto que eu gosto muito e eu acho que é fundamental para todas as mulheres a gente entender, desmistificar um pouco sobre o LPF, ou até conhecer para muitas pessoas que não conheciam, mas principalmente trazer um tema tão interessante que é saúde feminina, que é trazer conexão com o próprio corpo. Eu acho que isso é um assunto que muitas mulheres têm buscado e, como eu falo, nessa voracidade do tempo, a gente precisa fazer pequenas pausas para olhar para dentro. E pensando ainda nas mulheres, pensando nessa conexão, né, que as mulheres sentem a necessidade de fazer com o corpo, de viver com mais leveza, que mensagem você deixaria para essa mulher que está nessa busca agora? Assim, olha, eu sou uma mulher, sou mãe, sou empreendedora, enfim, sou uma pessoa que estou aqui no mercado de trabalho, mas que eu quero ter um momento, eu quero me reconectar com o meu corpo, eu quero viver melhor, eu quero ter hábitos mais saudáveis. Que mensagem você deixaria para essas mulheres? Eu acho que uma palavra bem curtinha: cuide-se, né? Cuide-se, cuida da cabeça, cuide do seu corpo, cuide das pessoas que estão ao seu redor, mas em primeiro lugar, né? Eu tive uma depressão pós-parto muito grande do meu primeiro filho, que eu fui parar na psiquiatra e psicóloga, nossa, foi horrível. E aquilo ficou marcante para mim, a fala da psiquiatra. Ela falou assim: se você falir, se você quebrar, a família toda quebra. Não tem neném, não tem marido, não tem casa, não tem nada. Então você é a coluna. Você tem que estar bem. Então, a partir daquilo ali, eu comecei a pensar, eu falei, realmente, eu tenho que estar bem. Se eu estou bem, o meu neném tá bem, o meu outro filho tá bem, meu marido tá bem, a minha casa tá leve, a minha É a casa história tá da máscara, né? Exato. É a história da máscara e é muito real. Então, a mensagem que eu deixo para as pessoas se cuidarem, porque vale a pena. E é aquilo, né, Juliana, quando a gente pensa numa roda da vida, que é aquele famoso e velho organograma redondinho, né? Finanças, filho, família, trabalho, né? Quando a gente pensa nessa roda da vida, a gente tem o hábito de querer ser 10, 10, 10, 10, 10 em tudo, né? Eu quero ser 10 como mãe, eu quero ser 10 como profissional, eu quero ser 10 como esposa, eu quero. E não dá para você ser Não. 10 em tudo, né? Então, é você ter que rodar muitos pratinhos, né? É um artista de circo, é rodando muito pratinho ao longo do dia, com 2 braços e 20 pratos rodando. Então a gente tem que entender o equilíbrio, né? Esse cuidar é o É, equilíbrio, o quanto eu tô conseguindo medianamente equilibrar os pratinhos, mas sem sobrecarregar a minha saúde mental, né? Como você falou, que a saúde mental hoje ela é uma das principais causas de adoecimento. Pós-pandemia, a gente sabe que isso piorou bastante. Então, acho que é isso mesmo, cuide-se de conseguir equilibrar as áreas da sua vida sem tentar querer ser 10 em Mulher tudo, Maravilha, não né? Mulher precisa ser Mulher Maravilha, Maravilha, né? exato. A gente faz o que consegue e tá tudo Exato, certo. exatamente. Bom, Juliana, eu estou muito feliz de que você esteja aqui comigo. Eu fico muito grata de você ter aceito o meu convite. Eu tinha certeza que esse seria um momento muito especial e um programa que eu tenho certeza que vai aí bombar, porque muitas pessoas precisam dessa informação e você traz uma técnica nova.
desmistifica também muita coisa. Então, eu tenho certeza que esse programa será, assim, um sucesso, pela tua pessoa, por você ter se disponibilizado a vir até aqui. E para a gente fechar, eu quero que você fale pra gente onde eu te encontro, como é que você faz, como é que eu faço para ser sua aluna, se eu tiver interesse pelo método LPF e quiser estar mais próximo dessa técnica, enfim, me fala agora um pouquinho tudo sobre como te encontrar e como caminhar com essa técnica lado a lado aí com você. Eu tenho meu Instagram, Ju Falkenberg LPF. Tenho um estúdio de treino personalizado em Alphaville. Hoje tá apertadinha a agenda para dar o presencial. Então eu tenho o meu curso, né, que tá indo super bem, graças a Deus, que chama a Barriga Blindada. E neste curso eu abordo o LPF junto com outras. Tem a nutricionista que fez um plano de emagrecimento também, exercícios funcionais, tudo para emagrecimento, conscientização, exercícios que dá para fazer em casa. Esse curso é online? Este curso é online, tá lá no link da bio, né? Depois a gente pode até fazer um cupomzinho de desconto, né? Ótimo, Dá a gente pra já gente pode fazer. lançar aqui, ó. Podemos lançar? Vamos lançar um Vamos cupomzinho. lançar aqui, ó. Tem um cupom de desconto. Todo mundo que através desse programa procurar a Ju para praticar o método Barriga Blindada, é isso, né? A gente vai ter um cupom de desconto lá no meu perfil e no perfil da Ju também, né? Isso não foi combinado, Não né? Mas foi, tá lá, gente. tá Ó, lá. ela já jogou a bola aqui e eu chutei pro gol. Então, vocês já sabem. Assistiu esse programa, vai lá no link da Ju, acessa o curso, fala que você é aqui do programa, que você viu aqui ela no nosso programa, no nosso podcast Vem Comigo, e você vai ter um cupom de desconto. Acessando o meu, idem a mesma coisa, você vai ser direcionado para o Instagram da Ju. Ju, muito obrigada. Foi um prazer gigante estar com você. Eu estou muito feliz pela tua presença aqui. Espero que a gente possa fazer uma parte 2, porque eu sei que tem muita coisa que eu não consegui. Eu fui pulando aqui, viu, gente? Porque o assunto tá tão interessante que eu ficava com dó de cortar aqui para pular para a próxima pergunta. Então, tem muita coisa aqui que eu ainda gostaria de saber. Tenho certeza que a Ju tem muito para falar ainda. Então, para você aí que está assistindo o nosso programa, que está aí acompanhando esse momento que para mim foi assim muito importante de quase uma utilidade pública aqui. Fica ligadinho que a gente vai combinar uma fase 2 para que você volte e a gente fale muito mais. Eu sei que tem muito mais coisas para falar, a gente falou de maneira muito genérica, né? Sim. Mas para quem ainda não conhecia, eu acho que é uma abertura mental para buscar mesmo coisas práticas. Eu gosto disso, eu não gosto de coisa complicada, Fácil, eu falo fácil. Didática, fácil, prática e possível. Possível. Né? Eu acho que isso é o mais importante para nós mulheres, é ter algo que é possível colocar na tua rotina cotidiana. Ju, mais uma vez, muito obrigada. Estou muito feliz que você estivesse aqui conosco na tarde de hoje e em breve nos vemos de novo. Obrigada, viu? Obrigada a todos e que vocês possam aproveitar um pouquinho desse conteúdo que eu trouxe com muito carinho. Obrigada, Ju. Gente, é isso. Mais uma vez a gente está chegando ao final do nosso programa. Vocês sabem que o nosso podcast Vem Comigo toda segunda-feira às 20 horas. Ele está na plataforma do YouTube e na plataforma do Spotify também. Tem alguns shorts também que vão ficar no nosso Instagram. Vocês também vão poder acompanhar um pouquinho desse programa através de pequenos cortes também no Instagram da Ju. E é isso. Espero vê-los na próxima semana. Bom final de semana para quem está aí já chegando aí para ver esse programa no finalzinho da semana. Para quem está vendo quase que um ao vivo, uma excelente semana para vocês. Muito bom estar mais uma vez com vocês. Nos vemos na próxima segunda-feira às 20 horas. Tchau, fiquem com Deus.